Tá? Entrando mais Parece pessoas, Eric Pereira entrando. Pode deixar que eu estou te ajudando aqui, eu vou controlando as pessoas que vão entrar, ok? Beleza. Posso colocar minha apresentação já ou não? Pode, do jeito que você quiser. Se você quiser começar com você aberto e depois fechar, e você tem a liberdade de fazer o que você quiser, tá bom? Tá, joia. Eu prefiro começar com a nossa apresentação, né? Só um instante que eu já vou colocar ela aqui no ar para nós. Eu acho que está todo mundo vendo aí a nossa apresentação, Sistema de Alerta São Paulo Eduquenge, capacitação pelo conhecimento, 19/11 de 2022? Não, ainda não veio, Sandra. Não? Não. Opa, peraí. Então, deixa eu retornar aqui para o nosso... vamos lá. Chegando. Vamos lá, então. Agora sim. Agora sim. Maravilha. Então tá bom. Bom, antes de mais nada, antes de eu me apresentar, eu gostaria de agradecer, né, ao Salmem, meu amigo, engenheiro, conselheiro do CREA, ao meu amigo Glauco, né, que também tanto nos ajudam, o Rui, né, que foi o palestrante de ontem, né, a Eduquenge, pela oportunidade de poder estar apresentando, né, esse sistema pioneiro no Brasil, né, e a gente eu vou acabar dando algumas dicas, né, sobre como construir um sistema de alerta, principalmente em locais onde sofrem com grandes inundações. Isso acontece em grandes áreas impermeabilizadas, que a gente vai ver ao longo aí da nossa conversa, né, sobre esse nosso sistema. Bom, eu sou Hassan Barakat, sou engenheiro civil de formação, trabalho no Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, sou funcionário de uma fundação da USP. Se a gente for traduzir um pouquinho, nós gerenciamos toda a enchente na cidade de São Paulo, emitindo os alertas, né, para alguns órgãos importantes, tipo Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, né? Sou conselheiro do CREA também, sou presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Civis do Estado de São Paulo, a ABENC, né? Sou professor das faculdades Oswaldo Cruz, para as disciplinas envolvendo engenharia civil e engenharia ambiental. Então, a gente tem um trabalho bastante extenso aí nessa área. Também sou pós-graduado em resíduos sólidos urbanos e industriais, mais conhecidos, popularmente conhecidos como lixo, né? Então, com essa minha breve apresentação, eu gostaria de iniciar, então, a nossa apresentação, né, do nosso sistema aí, do qual é o objeto da nossa conversa. O Plano Chuvas de Verão, né, é um plano que já foi implantado na cidade de São Paulo, né, através de uma Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, né. Parece estranho um negócio falar assim, infraestrutura e obras, o que tem a ver com chuva, né? Chuva é sistema de alerta com relação à chuva, com eventos climáticos, vamos dizer assim, que é o que impacta. Se você for pensar em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, o que impacta São Paulo hoje, né? É o trânsito. Mas o que piora o trânsito? É a chuva. Por quê? Porque quando chove, as pistas ficam molhadas, elas ficam mais escorregadias e, consequentemente, os veículos na cidade, eles diminuem a sua velocidade por conta das pistas estar escorregadia, né? Então, ele começa a gerar, por conta de uma chuva leve, ele começa a gerar, por exemplo, um grande congestionamento. Você aumenta o congestionamento na cidade de São Paulo. E você tem que ter um sistema que te avise que vai chover, né, na cidade, para que o sistema de trânsito possa se organizar da melhor forma possível, tá? O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas é um órgão da Prefeitura de São Paulo, mas o que é da Prefeitura de São Paulo é só um nome, né? Porque equipe, equipamento, sistema, tudo isso vem da USP, de uma fundação da USP, do qual eu sou funcionário já, trabalho nessa área aí há quase 23 anos, né? Então, eu tenho um conhecimento muito grande. Aliás,
eu nasci profissionalmente dentro dessa área do monitoramento das emergências climáticas na cidade de São Paulo, né? Eu fui convidado, né, porque eu trabalhava no interior do estado, eu fui convidado, então, por um superintendente da época, para vir trabalhar e implantar esse sistema. Agora, vocês imaginam você chegar aqui em 1999, tentar implantar um sistema com sistema de radar, alerta, enfim. Houve muita gente desacreditando esse serviço de alta tecnologia. Então, nada aconteceu no estalar de dedos, né? Foi uma construção ao longo do tempo para se implantar um sistema de altíssima tecnologia, onde as pessoas não conseguem, né, acreditar que você pode fazer uma previsão e emitir um alerta antes da chuva chegar na sua cidade, com 2 horas de antecedência. E com 1 hora de antecedência, saber exatamente onde vai chover. E a gente vai ver isso aí ao longo da nossa conversa. Para que a gente possa entender um pouquinho mais, né? Por que chove tanto, né? Então, o tempo severo, né? A vulnerabilidade, olha, é uma palavra que você tem que treinar para falar, né? Para o tempo severo, os estudos indicam que entre 20 graus e 40 graus de latitude, as chuvas são mais intensas, né? Ou seja, as formações de tempestades, queda de granizo, ventos intensos, eles atuam principalmente nesse corredor, entre 20 e 40 graus. A gente pode observar, por exemplo, a gente tem exemplos claros disso, né? Por exemplo, você pega a região de Minas Gerais, né? O sul de Minas é uma área que chove muito, abaixo, né, de Belo Horizonte, é uma área que chove constantemente, chove com muita frequência. Porém, o norte de Minas é uma área já um pouco mais seca, né, que já se aproxima da Bahia, né? Então, isso está muito próximo da realidade. E o estado de São Paulo está ali dentro, está nesse limite entre 30 e 20, 30 e 40, né? Então, você vê que tem extremos também no sul, né? E no sul já ali nas proximidades do Paraguai, a chuva já é bastante intensa, porque são áreas de instabilidade que vêm por fenômenos climáticos, né? Por exemplo, você tem Laninha, El Niño, né? Que é o aquecimento ou o resfriamento do Pacífico. Se a gente for pensar, por exemplo, qual é o regime climático que nós esperamos agora para esse próximo período chuvoso na cidade de São Paulo? Bom, nós temos aí uma tendência para laninha. O que significa laninha? Significa que é um pequeno resfriamento das águas do Pacífico, ou seja, diminuindo um pouco mais o volume, né, de umidade que vem do Pacífico, passando ali pelo sul da Bolívia, passando pelo Paraguai, Argentina, Paraguai, e subindo, né, para nossa área aqui dentro do Brasil, Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Isso não significa, né, que nós não teremos dias com grandes tempestades, né? Isso nós temos condições para isso, porém o volume de chuva acumulado ele vai ficar dentro da normalidade, né? Se a gente for, por exemplo, pensar que o mês de janeiro é o mês mais chuvoso da estação chuvosa nossa, né? Então nós temos aí uma média de 240 milímetros acumulado, né? Dentro desse mês. Então significa que não vai chover mais do que isso, vai ficar dentro da média. Por isso que nós estamos trabalhando hoje aqui na cidade de São Paulo aí com previsão de chuva dentro da média, ou seja, nada do que a gente já não viu, né? Não vai. Nós acreditamos, é uma previsão, naturalmente, nós acreditamos que não haverá surpresas com relação ao volume de chuvas que é esperado aí para a cidade de São Paulo. Isso vale, né, para essa região toda, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, Mato Grosso do Sul, sul de Minas, Rio de Janeiro. Então, naturalmente, como eu disse antes, nós vamos ter eventos um pouco mais intensos, porém, né, dentro da normalidade, tá certo? E essas ocorrências naturais aí pelo mundo, né? E a gente tem aí, por exemplo, o NEP, que é um programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente,
que ele conseguiu levantar em alguns continentes, né, os problemas hidrometeorológicos, geológicos e biológicos em cada continente. Então, você observa que no Brasil, principalmente, vamos dizer assim, nas Américas, né, na América do Sul, nós temos aí, o maior problema nosso é realmente hidrometeorológico, né? Você vê que tem uma coluna bastante superior aí, bastante grande, que está na ordem de 1.072 milímetros, mas isso quando a gente fala em termos de América do Sul. Esse valor de 1.072 milímetros, só para vocês terem uma ideia, isso acontece só na cidade de São Paulo, na região metropolitana, nos 4 meses que a gente considera chuvoso aqui, ou seja, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Nesses 4 meses, a gente chega a esse volume de 1.072. E aí você vai vendo, por exemplo, que na Ásia lá chega a 1.532 milímetros, então eles têm um problema muito grande, mas em compensação a esses problemas, eles também têm outros problemas, como biológicos, né? Você vê que o nosso é um dos menores, além da Europa, né? Porque a Europa ela já é considerada país de primeiro mundo, né? Então, nós estamos ali muito próximo da Europa em relação aí à questão geológica e à questão biológica. A questão geológica ela fica mais restrita aí ao Chile, né, aos outros países aí que ficam mais próximos, né, do Oceano Pacífico. Então, isso não atinge o Brasil. Mas quando a gente fala do problema geológico, também entra os escorregamentos, né? Aqueles escorregamentos de grande encosta, né? Que, de repente, aquilo desaba por conta de chuva, quer dizer, associado à hidrometeorologia, tá certo? Então, esse dado é um dado importante para que a gente possa pensar num sistema para poder minimizar esses efeitos mais danosos que a chuva traz para as cidades, né? Então, esse sistema tanto vai servir para a cidade de São Paulo, como para qualquer capital, para qualquer cidade, né, do estado ou mesmo do Brasil, que sofre com grandes volumes de chuva, principalmente recentemente. Nós tivemos uma chuva muito intensa em Barretos, né? Você teve grandes formações de alagamento. Nós temos, por exemplo, em algumas cidades, Campinas, que sofrem muito, né, principalmente ali a região da universidade, sofre muito com a questão dos enchentes e alagamentos. No Rio de Janeiro tem um sistema muito interessante, que é copiado nosso aqui, mas eles conseguiram implantar, por exemplo, nos morros, né, porque eles têm muito problema de escorregamento de encosta, né, ou seja, a água da chuva, ela infiltra no solo, né, e ela causa um sobrepeso nesse solo, fazendo com que esse solo escorregue. Tá certo? Eles conseguiram lá, através de sensores, colocar um sistema de sirene. Então, eles ligam a sirene e as pessoas, ouvindo essa sirene, elas sabem exatamente o que fazer. Ou seja, desocupa, né, a sua casa, vá para um lugar seguro, espere passar a situação de risco, e aí, se for o caso, a Defesa Civil orienta para que você volte para sua casa mediante uma vistoria, porque o escorregamento ele não acontece de uma hora para outra, né? O solo vai dando sinais. São trincas, uma porta que emperra, né? Então, um poste que dá uma inclinada, né? O portão da casa também fica um pouco mais difícil para abrir e fechar. Então, esses são sinais de que há movimentação no solo, e aí sim merece uma intervenção e a orientação da Defesa Civil, que é o caso, né, que nós orientamos aqui, principalmente na cidade de São Paulo, quando as pessoas relatam esse tipo de problema para nós, né? Quando a gente fala em alagamentos, né, nada é novo, né? Isso não é novo aqui em São Paulo. Desde que São Paulo é São Paulo, a gente sabe que existe alagamento. E aí, é um caso, por exemplo, de 1958, uma foto bastante antiga, do antigo túnel do Anhangabaú, né? Era o buraco do Ademar, aí o pessoal conhecia, o túnel do Anhangabaú era mais para cá, mas ele enchia já desde 1958. Antes disso, nós temos imagens, inclusive, de 1900, né? Com áreas ali do Anhangabaú também totalmente tomado pelas águas, então isso não é novo, né, na cidade de São Paulo. Então, necessitava-se de obras. Então, nós precisamos de obras, sistemas, obras estruturais,
para que você possa minimizar esses efeitos, né, na chuva. E à medida que a cidade cresce, né, quando a gente fala em termos de crescimento, desenvolvimento, o crescimento urbano, você sabe que você começa pensando em uma tubulação de drenagem e aquilo vai crescendo, aquela tubulação inicial ela se torna, né, uma tubulação de diâmetro menor do que seria necessário a partir do momento que uma cidade cresce de forma desordenada, como praticamente todas as cidades do nosso país estão nessa situação. São Paulo não é diferente disso, né? A gente vai dar uma olhada agora, logo mais na frente, na mancha urbana, né? Então você veja que a mancha urbana é uma coisa assim, que ela traz desafios para a engenharia, né? E vocês vejam, numa área, por exemplo, como a 9 de julho em São Paulo, para quem conhece São Paulo, uma área de grande movimentação, ou seja, liga a zona sul, a zona norte e a zona sul de São Paulo, um grande corredor, ali necessita a troca das galerias, porque as galerias já não são mais suficientes, elas não têm capacidade de vazão suficiente para o volume de chuvas que ali acabou se tornando por conta da impermeabilização do solo, né? Agora, eu pergunto a vocês, alguém teria coragem de abrir a 9 de julho, né, e trocar toda aquela galeria? Ou até mesmo canalizar um dos dois rios, né, que passam nessa galeria? É difícil, né? Uma coragem para fazer isso, até porque é obra enterrada, né? E obra enterrada, o dono ou aquele que faz a obra, ele dificilmente será lembrado por isso, a não ser as pessoas que moram ali, que sempre sofreram com as enchentes, elas sim. Essas vão sofrer, mas essas vão lembrar bastante daquele que fez o serviço. Além disso, tem um outro problema. O outro maior problema de todos realmente é a verba, é o dinheiro, né, para se fazer uma obra desse porte, né? Porque em São Paulo nada é pequeno. Qualquer buraco que você abre aqui em São Paulo, você transforma a cidade num caos. Ó. Então, é uma questão assim, uma equação difícil, né, de se chegar a um resultado que agrade a todos, né? Quando a gente fala, por exemplo, do período de chuva, aí o Glauco já teve, né, já falou sobre isso na palestra de segunda-feira, mas a gente tem que pensar um pouquinho na estação chuvosa, e a nossa estação chuvosa, principalmente aqui em São Paulo, nós consideramos como estação chuvosa de novembro a março, né? Naturalmente, o verão ele começa depois de novembro, né? Mas a gente considera como um período já com chuvas mais intensas na cidade de São Paulo, compreendido nesse espaço de tempo, ou nesses meses, nesses 4 meses, né? Que é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, 5 meses, né? E aí você tem que analisar as formações locais, né? Que são aquelas chuvas típicas de verão, a gente chama de chuvas convectivas, as linhas de brisa, né? Que acontecem por aquecimento, né? Você tem uma área bastante aquecida e entra aquela brisa marítima carregada de umidade, e aí você tem chuvas de grande potencial que causam estragos, além dessas típicas de verão, né? As linhas de instabilidades, né, também são áreas associadas a zonas de baixa pressão, e, consequentemente, você tem chuva forte, né, e grande quantidade de trovoadas, né? E os sistemas frontais, as ACAS, que são aqueles sistemas que começam a chuva num dia, demora 2, 3 dias para parar, né? É difícil num sistema, numa área bastante impermeabilizada, você ter um sistema de drenagem que comporte ou dê vazão para tudo isso. Quando você tem grandes áreas impermeabilizadas, né, dificilmente você tem aí condições de dar vazão para isso, mas nós trabalhamos muito na questão que é inevitável a formação do alagamento, mas assim que a chuva para, assim que ela dê aquela trégua, ela tem que escoar essa água, né? É como se fosse o ralo da pia de casa, né? Que depois vou dar um exemplo sobre isso, para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Então, todos os sistemas, né, de chuva, eles precisam ser estudados, porque para o local onde você vai trabalhar ou vai implantar esse tipo de trabalho, você tem que ter profissionais habilitados para poder fazer essas análises e, através dessas análises, você poder emitir os alertas necessários
para resguardar, né, os bens das pessoas, o mais importante de tudo, né, a vida das pessoas, né, porque felizmente, ou, né, diria até, que nós não somos gatos, né, porque gato diz que tem 7 vidas, né, nós infelizmente temos uma só, então a gente tem que cuidar dela muito bem, né, então a gente tem essa preocupação de fazer com que as pessoas, se for o caso, percam bem, mas nunca percam a sua vida por conta dessas chuvas torrenciais que acontecem, principalmente nesse período que está chegando agora, e a gente está convivendo com ele, né? Já choveu na cidade de São Paulo aí, em torno de 37 milímetros, né? E isso aí corresponde aí a algo em torno de 20% do que é esperado no mês inteiro. Esse é o período chuvoso, então sempre precisamos tomar um certo cuidado, e até porque a formação de lâminas d'água é perfeitamente comum, né, nas áreas impermeabilizadas. Você tem asfalto, né, muito concreto, aquela chuva torrencial de final de tarde, que a gente chama chuva de verão, aquelas pancadas de final de tarde, né, típicas de verão, né, que são aquelas formações que você tem aquelas nuvens, né, que tem uma base e um topo muito alto, você olha aquele pomponzão branco no céu e aquele calor. Fique esperto com essa nuvem, porque ela poderá se transformar num cúmulo nimbus, ou seja, aquela nuvem escura, e despejar uma água extremamente torrencial, causando sérios danos, né, naquelas regiões, ou na região que ela atingir naturalmente. Tá? O evento extremo, né, e aí eu falo um pouco sobre o dia 1º de março de 1999, que foi aquele alagamento do túnel da Anhangabaú. Quem é já um pouco mais antigo, como eu, né, vai se lembrar desse fato, porque isso gerou, né, um estresse muito grande na Prefeitura de São Paulo, e por conta dessa chuva, né, que foi uma chuva aproximadamente em torno de 110 milímetros, né, ou seja, 110 litros de água despejado em cada metro quadrado dessa imagem que vocês estão vendo, né, e consequentemente, né, em curto período do tempo, ou seja, em aproximadamente 1h20, mais ou menos, né, que ocorreu esse volume todo. Então realmente não há drenagem suficiente que dê vazão para essa água. Ficaram retidos dentro do túnel, né, mais de 100 veículos. E, felizmente, ninguém veio a perder sua vida por conta disso, porque a ação da prefeitura na época, através da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, né, atuaram rapidamente para retirar as pessoas lá de dentro, né, e elas, felizmente, todos se salvaram. Mas isso deixou o prefeito da época muito preocupado, e ele chamou, então, alguns secretários, né, o secretário de obras, o secretário da habitação, reuniu o secretário e falou: olha, nós não podemos mais conviver com esse tipo de situação na cidade de São Paulo, porque as enchentes e os alagamentos são crônicos na cidade de São Paulo, né? A gente sabe que existem muitos pontos de alagamento, são mais de 500, principalmente quando a gente fala em centro expandido, né? Sem falar nas áreas mais extremas da cidade de São Paulo. Então, esse prefeito da época, o Celso Pitta, né, que já é falecido, ele chamou esse secretário e falou: olha, eu quero uma solução para isso. Bom, primeiro eles fizeram a seguinte pergunta para ele nessa reunião. Falaram assim: olha, prefeito, para tentar minimizar esse problema, a gente precisa de dinheiro. Tem dinheiro? Ele falou: não, dinheiro não tem. Vocês precisam arrumar um outro jeito aí, uma parceria com alguém, enfim. Bom, aí os secretários saíram, né, da reunião, todo mundo pensando numa solução. E 2 secretários, né, da época, um de Vias Públicas, né, que hoje é a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Obras, que é o nome que mudou, e o de Habitação, foram para um bar, eu vou vender, gente, olha, eu vou vender o peixe que me venderam, tá? Porque eu não posso dizer se essa história é verdadeira ou não, né? Mas me venderam essa história, então eu costumo contar elas para vocês. Esses 2 secretários, nessa noite, eles estavam num bar, né? E tomando uma bebida, e de repente
na televisão lá começou a passar um programa da Discovery, e estava falando justamente sobre os furacões de Oklahoma. Qual era o sistema que os americanos usavam para monitorar e emitir os alertas quando o furacão, né, estava se deslocando para os Estados Unidos. Aí um olhou para o outro e falou assim, pô, por que a gente não pode fazer isso em São Paulo? Ou seja, criaram um sistema não estrutural, né? Ou seja, não é obra. A gente precisamos criar um sistema que limita alertas. Pelo menos as pessoas fiquem sabendo que a água vai invadir a sua casa, né? Com aquela antecedência. Pô, legal, vamos fazer isso. E aí, eles criaram o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, né? Foi a partir de novembro de 99 que foi criado esse sistema e está até hoje, né? Só para que vocês tenham uma ideia, entra prefeito e sai prefeito, ele não mexe nesse órgão e nem questiona a equipe que está aqui. Nós respondemos em dia de chuva, para que vocês tenham uma ideia, para toda a imprensa da cidade de São Paulo. Nós somos as pessoas que falamos de forma oficial para toda a imprensa, ou seja, a gente dá a informação de chuva, e isso existe uma parceria muito interessante, que aí mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só para que vocês tenham uma ideia, né? Aqui, ó, em 1905, o crescimento urbano, praticamente São Paulo não existia, né? Em 1905. Então, você tinha aí pequenas áreas ali na região da Zona Leste, né, na Moca, no Bexiga, né, aquela coisinha um pouco mais crescendo. A partir de 1954, a coisa já foi crescendo um pouquinho mais, né, essa mancha urbana. Então, veja que ela foi se expandindo um pouco para a Zona Leste, pegando um pouquinho ali da Zona Norte, né, o início da Zona Norte, ali para cima da Marginal, né, Tietê, e depois, em 1973, também ela foi crescendo. 1985, olha o tamanho dessa mancha urbana. Gente, olha, isso aqui, sabe o que é isso? Traduzindo em miúdos, é desmatamento e impermeabilização do solo, né? Ou seja, asfalto e concreto, né? Então, vocês vejam que isso aqui, realmente, não existe uma forma de São Paulo se salvar da questão das enchentes do alagamento, até porque eu costumo dizer o seguinte para as pessoas: nós precisamos aprender a conviver com as enchentes e os alagamentos na cidade de São Paulo, da mesma forma que o americano convive com os furacões, tá? Da mesma forma que os japoneses convivem lá com os terremotos, nós temos o problema das enchentes aqui, né? Então a gente precisa aprender a conviver com ela e lidar e tentar minimizar cada vez mais esses efeitos aí da própria chuva intensa da cidade de São Paulo. E quanto mais você cria ilhas de calor, né, você tem asfalto, você tem concreto, naturalmente você tem uma mudança do microclima e, consequentemente, você vai ter um regime de chuva alterado, né? E aí você observa, por exemplo, essa mancha urbana que a gente está apresentando aqui, já de 2015, essa imagem de satélite, mostra quase que toda a cidade de São Paulo e toda a região metropolitana. Aqui, ó, para baixo, se vocês observarem aqui, na parte de baixo, onde tem a represa Billings, né, e também a Guarapiranga aqui, ó, ainda existe um arremedo, né, de mata que está entre a serra do litoral, entre Santos e São Paulo, entre Santos e o ABC, mas aqui, ó, a região do ABC, São Bernardo do Campo, São Caetano, Santo André, já está totalmente impermeabilizado. E aqui nós já estamos tomando a zona sul da cidade de São Paulo, também com a questão da expansão imobiliária. Tem gente que acha bonito, fala assim, olha, nossa, está crescendo a cidade, olha que coisa maravilhosa, prédios e apartamento e shoppings e não sei o quê, mas os efeitos disso são muito danosos, né? Você pode encontrar grandes áreas impermeabilizadas por conta de concretos, grandes jardins bonitos e tudo mais, em baixa garagem, né? Ou seja, essa água sequer ela infiltra, né, pro aquífero, né? Então a gente fica devendo essa parte aí, principalmente no que diz respeito. Então isso já é uma outra preocupação, uma preocupação aí também das autoridades, no sentido de que criar, né, sistemas que possam reabastecer esses aquíferos e não destiná-los aos rios, córregos e ribeirões
da cidade de São Paulo e, consequentemente, isso ir embora e não infiltrar, né, no solo. E aí, por conta dessa impermeabilização, você tem as consequências, né? O lixo nas galerias, né? Então, nós temos aqui o famoso Fusca-rolha, né? Que causou uma grande inundação na região de São Luís, aqui na zona sul de São Paulo, uma área que nunca chegou a inundar, e esse Fusca foi arrastado por um grande volume de água, e aí causou sérios transtornos. Quando a água baixou, aí o pessoal encontrou esse Fusca. Quando, por exemplo, nós temos aqui na região do Pirajussara, na região do Butantã, né, uma canalização, né, um trecho canalizado que passa ali na USP, né, nós fizemos uma inspeção nessa galeria gigantesca, e nós, para vocês terem uma ideia, nós encontramos de tudo ali, quase que dá para montar uma Casa Bahia, né? Encontramos máquina de lavar, sofá, pedaço de chassi de carro, enfim, uma infinidade de coisas, né? Que as pessoas, infelizmente, ainda descartam de forma, né, errada, né? Para dentro de um córrego, de um rio, né? Parece que fica mais fácil. Eu jogo ali no córrego ali, a água leva embora e dane-se quem mora, né, lá na foz, tá certo? Então, esse é um dos efeitos da chuva danosa, ou seja, a chuva, ela funciona, como que ela funciona? Ela funciona com uma grande vassoura hidráulica, né? Ou seja, se a gente joga um papelzinho de bala que seja numa via movimentada, né? Você pega um trecho de uma via movimentada, 1 quilômetro dela, e a cada 10 metros alguém joga um papelzinho de bala, observem que esse papelzinho de bala, a cada 10 metros, é uma sujeirinha imperceptível, tá certo? Porém, a chuva, quando ela chega, ela vem varrendo isso tudo, e para onde ela vai levar isso? Ela vai levar tudo para dentro de uma boca de lobo, ou para um bueiro, né? E ela vai acabar tamponando esse bueiro, né? Vai acabar tamponando, né, e causando, né, as enchentes. Aí por quê? Porque a água não entra, porque está sujo de lixo. Aí, eu estou falando do papelzinho de bala, mas você vai encontrar de tudo, além do saco de lixo, por exemplo, aqui em períodos de chuvas mais intensas, né, agora, a partir de agora, a gente costuma orientar, por exemplo, a prefeitura, a gente pede para que a prefeitura faça a orientação, para que as pessoas, quando colocarem o seu saquinho de lixo na calçada, ou ela coloque pendurado de alguma forma, para que o lixeiro possa passar e pegar, ou que ela coloque próximo do horário que o lixeiro passa, porque ele sempre passa naquele horário, né? E normalmente a coleta de lixo é feita aqui na cidade de São Paulo, ou nos grandes centros, sempre à noite, para não impactar o trânsito, né? Porque que ele anda e para e pega o lixo e tudo mais, isso realmente causa um transtorno muito grande. Então, essa coleta normalmente é feita à noite. Então, é recomendável que você coloque o lixo para fora de sua casa, né? Próximo do horário, né, da passagem do caminhão do lixo. Até porque, né, a gente acaba pensando o seguinte, fala assim, eu produzo lixo, então eu recolho meu lixo direitinho, coloco no saquinho, fecho a boca direitinho e coloco lá na calçada e acabou meu problema. Agora o problema não é meu mais, já é da coleta. Gente, não é assim que funciona, né? Quando você coloca o lixo fora do horário, né, ou porque vai sair mais cedo, ou vai sair mais tarde, enfim, alguma coisa assim nesse sentido, a chuva vem, ela carrega esse saco de lixo e leva para o bueiro. E o que é pior, se ela consegue entrar dentro do bueiro, ela vai para dentro da galeria, ou seja, ela já começa entupindo a microdrenagem. Cara, como é que faz para a gente limpar isso, né? Qual é o custo para se limpar, né, uma microdrenagem, ou seja, uma galeria que passa ali na rua da tua casa, que foi feita para escoar ou para dar um encaminhamento da água de chuva. É muito caro. É muito caro. Então, a gente tem essa observação, inclusive, quando a gente fala sobre a questão do lixo que é atirado na rua, ou até mesmo da galeria fechada, ou da canalização de um córrego. Hoje, por exemplo, tecnicamente, não se recomenda mais a canalização de um córrego fechado, ou seja, você fechar ele totalmente e canalizar. Como está nessa foto, onde está a máquina de lavar, ou até mesmo onde está o Fusca-rolha, por quê que não é recomendável? Porque fica difícil de limpar, é mais caro para limpar. Até porque o solo vai sedimentando, a terra que vai sendo carreada lá para dentro, né, ele vai diminuindo a capacidade, né, de vazão, né, dessas galerias. E aí
de tempos em tempos, você tem que entrar com o barquinho lá dentro e fazer a limpeza, fazer a remoção desse material, né? Então, imagina quanto que não custa isso para dentro, para uma prefeitura fazer, tá certo? Então, isso é uma recomendação, porque se você não canalizar de forma fechada, o que acontece? Você entra com uma máquina lá e retira todo o excesso de sujeira e tudo mais, e limpa rapidamente por um custo extremamente menor do que se for numa galeria fechada. Então, vejam, além disso, você também tem esses alagamentos de superfícies que são, né, apresentados aqui nessa foto. A gente tem aqui a Ponte do Limão, na marginal Tietê, né, sentido aí Ayrton Senna, Castelo Branco. Ali é um ponto nevrálgico, né? Hoje tem um sistema de bombas ali que faz com que essa água retorne para dentro do Tietê, né? Ou seja, normalmente quando essa água é refluxo de galeria, então você tem uma bomba jogando, e essa água vai minando e a bomba vai jogando, para quê? Para que o carro não fique ali parado, né? Para a alegria do Datena, por exemplo, né? Ele olha uma imagem dessa e já faz um carnaval, né? E aqui também você tem, né, uma outra imagem também, né, de um trecho da marginal, onde você não vê carro boiando, né? Nesse caso aqui, vocês estão observando esse carro branco boiando, normalmente é porque ele tentou passar com a advertência para que ele não entrasse dentro do alagamento. Então, por inabilidade e por, né, teimosia, ele acabou entrando e o carro pifou, ele fica ali. E o que é pior? Correndo risco de morte, né? Isso que a gente quer evitar a todo custo, né? Então, esse é um trabalho que a gente faz em conjunto com a própria Secretaria de Transportes aqui da Prefeitura de São Paulo, que é a CET, né? Então, a gente tem feito um trabalho muito interessante com eles, quando nós já temos os pontos de alagamento previamente conhecidos, e aí, o que acontece? Quando há previsão de chuva forte, quando começa a chover e essa chuva tem potencial para alagamento, as viaturas, elas deixam de fazer o que elas estão fazendo normalmente e vão, né, para aqueles locais previamente conhecidos para organizar o bloqueio, para ninguém ficar com o carro boiando, correndo risco de morte. Tá? Então, existe esse trabalho da cidade de São Paulo. Naturalmente, não dá para chegar em todos os lugares, porque não tem perna para isso, tá certo? Mas nos lugares onde tem os maiores corredores, o maior fluxo de veículo, a CET vai estar lá orientando. E o que é pior, às vezes o agente de trânsito, ele fica lá tentando impedir, né, que os veículos entrem naquele alagamento, e às vezes a pessoa fala assim, não, meu carro é 4x4, eu vou entrar e tal, que ele mete o carro em cima e o cara não pode fazer nada. Ele tem que deixar o cara entrar, né? E o cara vai, e normalmente ele fica com o carro boiando lá, causando transtornos e dando trabalho para todo mundo, né? E dando alegria para o Datena. Desculpa. Para se implantar um sistema de ação não estrutural, que é esse sistema, naturalmente é necessário fazer um plano preventivo de defesa civil. O que é esse plano preventivo de defesa civil? Bom, esse plano preventivo de defesa civil nada mais é do que colocar no papel o que você precisa para a prevenção e até mesmo para o pós-problema, né? Ou seja, você tem a enchente, ou tem o local que existe a probabilidade de enchente. Então, você precisa organizar um plano para fechar a via, para ter assistente social, se for o caso da água entrar na casa das pessoas, o cara perder imóveis, comida e tudo mais, a defesa civil, o corpo de bombeiros, enfim. Todo mundo tem que estar dentro de um sistema de acionamento, né, para poder atender a população quando for necessário em questão de chuva. Então, assim, o Plano Preventivo de Defesa Civil, o PPDC, né, é uma série de regras, que aí as pessoas são coordenadas por uma única pessoa, tá? Ou por um grupo de gestores, né, para que ninguém tome atitudes, né, sem, né, uma orientação. Ou seja, existe uma orientação para cada ação que a prefeitura vai fazer. Isso você economiza tempo, você tem eficiência. Então, isso são coisas que todo
toda cidade que tem esse tipo de problema, seja ele com chuvas intensas, seja ele com baixa umidade, seja ele com frio intenso, para cada uma dessas situações, há um plano preventivo de defesa civil, né, que dá para poder organizar, né, as ações. E aí você tem que chamar para dentro desse sistema a prefeitura, né, a prefeitura do local, e essa prefeitura tem que colocar à disposição da Defesa Civil, porque aí a Defesa Civil é ela que vai organizar e bolar esse plano, ou seja, colocar em prática esse plano de defesa civil, tá certo? E aí a prefeitura tem que colocar as secretarias que poderão estar envolvidas. Ah, bom, qual secretaria poderia estar envolvida? Assistência social, por exemplo, é uma das secretarias, porque você precisa das assistentes sociais para atender a população mais necessitada, com cobertor, cesta básica e tudo mais, né? E ela precisa fazer o cadastro dessas pessoas, porque senão a prefeitura começa a dar essas coisas para todo mundo, e às vezes dá 10 cesta básica para uma mesma família, se ela não tiver esse controle, né? A Secretaria de Obras, porque ela precisa disponibilizar, né, máquinas e equipamentos se uma via ficar interditada por conta da chuva. Porque quando enche uma rua por conta de um transbordamento de um rio, de um córrego, o que acontece quando a água baixa? Fica o barro. E aí você não consegue liberar o trânsito com barro. Aí vai lá as máquinas da prefeitura para fazer a retirada do barro, o caminhão-pipa para fazer a lavagem, né, dessas vias. Então, é um sistema extremamente, né, complexo, né? Então, eu citei só essas duas secretarias, mas você tem, por exemplo, a Secretaria de Educação, que precisa disponibilizar a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esportes. Ela precisa disponibilizar espaços, por exemplo, para desabrigado. Ó, gente, de repente a chuva foi tão forte, derrubou algumas casas, ou algumas residências de comunidade. E aí, o que você faz com essas pessoas? Então, você tem que abrigá-las, pelo menos emergencialmente, para que você possa depois, com calma, pensar numa forma de poder ajudá-las, né? O Corpo de Bombeiros, naturalmente, é um outro órgão importante, porque ele vai atuar na emergência, né? Ele vai, por exemplo, atender pessoas que estão ilhadas, né? Pessoas que estão acometidas de algum tipo de comorbidades ou até mesmo de mobilidade, né? Queda de árvore, por exemplo, que interdita a rua, cai em fiação e tudo mais. Quem é que vai lá cortar? É o bombeiro, junto com a Defesa Civil, além das concessionárias, por exemplo, as concessionárias de eletricidade, elas têm a obrigação de ir lá, pelo menos tem que desligar a fiação para que possa cortar, né, ou retalhar a árvore naquele sentido, né, para poder desobstruir o local, para que as pessoas possam entrar dentro das suas casas, porque várias vezes acontecem, por exemplo, da árvore cair em cima das casas. Órgãos estaduais, por exemplo, também, aquelas que poderão estar presentes junto à prefeitura, porque elas têm a obrigação de dar o atendimento junto à prefeitura, o aporte, inclusive financeiro, quando a prefeitura não tem dinheiro para poder atender a sua população atingida. E o que é mais importante nessa história toda? Treinar a comunidade através do plano preventivo para que ela possa ser orientada em momento de perigo, né? Então, em que momento ela vai sentir o perigo? Bom, se ela mora em encosta, pode ter um escorregamento de área, então ela precisa ser treinada para isso, para que alguém da comunidade possa avisar o maior número de pessoas, tá? Ou se ela mora, sei lá, uma ribeirinha, né, mora nas margens de um rio, de um córrego, né, para que ela possa ser também comunicada e ela também reverberar essa comunicação junto às comunidades, né? Ou seja, todo um tratamento de defesa civil. A gente chama aqui em São Paulo de NUDEC, Núcleos de Defesa Civil, quer dizer, são pessoas da comunidade que estão acometidas ou aquelas pessoas que estão numa área de risco, né? Então essas pessoas que estão numa área de risco, elas são orientadas para que elas possam também se proteger,
né? E poder ajudar as outras pessoas nesse sentido. Que eu estava falando no início da nossa conversa, falando sobre a questão do Rio de Janeiro, por exemplo, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro simplesmente fez o seguinte: ele instalou sirenes, né? E aí eles atuam nas comunidades a partir do momento. Aqui em São Paulo nós fizemos uma coisa muito semelhante, porque aqui na região do Pirajussara era uma área que enchia muito, e hoje, felizmente, com as obras que foram implantadas pelo governo estadual e pela prefeitura, e que obras foram essas? Melhoria das galerias de águas pluviais e construção de piscinão. E aí resolveu o problema dessa região. Mas antes desse problema, lá atrás, no ano de 2000 até 2006, foi quando eles sofreram muito com essa questão, tinha um senhor lá que tinha um sistema de sirene na casa dele. E ele tinha uma linha direta aqui com a gente, o seu Djalma, né? E o seu Djalma ligava para cá um dia de chuva e a gente monitorava a chuva para ele, porque nós tínhamos vários sensores lá no córrego, né, que era o córrego Pirajussara. Quando o nível do córrego começava a subir, a gente já falava para o seu Djalma, né, através da chuva que a gente estava observando, através de radares, na bacia formadora do Pirajussara, falava, seu Djalma, senhora, seu Djalma, aciona a sirene. E aí os moradores do entorno sabiam exatamente o que fazer. Tirava o carro da garagem, se tinha alguém com problema de saúde, levava para um outro local mais seco e tal, enfim. Eles poderiam dormir com tranquilidade, ou seja, que eles não iriam ser pegos de surpresa. Se tem uma coisa que mais me irrita, para vocês terem uma ideia, é quando alguém fala que foi pego de surpresa. Né, se pega assim, às vezes essas TVs, elas vão lá na Paulista fazer entrevista depois de uma chuva forte, né? E chega, enfia o microfone na cara da pessoa e fala assim: você foi pega de surpresa com essa chuva forte? E a pessoa às vezes fala que foi, né? Cara, não dá para aceitar um negócio desse, né? Hoje, a previsão dos tempos, ela está acertando bastante. Então não dá mais para sair de casa sem olhar uma previsão do tempo, gente. Não é verdade? Se você não olhar a previsão do tempo, você não sabe se vai fazer calor, se vai esfriar mais tarde à noite, se vai chover, enfim. Você tem uma série de informações que poderão prevenir, né, o seu dia a dia, né? Eu vou levar um guarda-chuva hoje, porque a previsão está dizendo que vai chover, né? Beleza, leva. Pelo menos você está prevenido. Isso chama-se prevenção. Então, a sua prevenção pessoal é olhar a previsão do tempo. Tá? Então, para se montar um plano preventivo de defesa civil, envolve-se prefeitura, a própria defesa civil, corpo de bombeiros, que já está ligado a órgãos do Estado, e o mais importante, que são as comunidades atingidas, né? Aquelas que estão morando, ou aquelas que vivem em áreas de risco, essas sim precisam ser orientadas e treinadas para o enfrentamento naquele período de chuvas mais intensas. Uma estrutura mínima para se montar isso, né? Você precisa de engenheiros, meteorologistas, técnicos em monitoramento e uma assessoria de imprensa. Olha, tem gente que pergunta assim, mas assessoria de imprensa? Caramba, assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa porque esse tipo de serviço gera muita mídia. Cara, quando você fica sabendo assim, alagou o túnel da Engabaú, você sabe onde eles vêm buscar informação? Aqui. E aí você precisa ter alguém para te orientar, para você falar, porque você vai falar em nome da prefeitura e você precisa defender a prefeitura e colocar a culpa em São Pedro. A verdade é essa, a verdade é essa. Então você está ali para poder passar uma informação técnica, inclusive orientar prefeito, secretários que, porventura, também possam ser cobrados pela imprensa. Então, hoje nós trabalhamos aqui com 10 pessoas e viramos isso aqui 24 horas, 365 dias por ano, né? Com pouquíssimas pessoas e funciona muito bem, né? Se a gente não pode tirar férias em época de chuva, né? Ou seja, aquela época que todo mundo sai de férias, que é janeiro, aquele calorão bonito, e infelizmente eu continuo trabalhando junto com a minha equipe, né? Então a gente só pode sair de férias depois de maio e as férias ficam assim, presas em períodos de maio até setembro. Então, nesse período, você pode tirar férias. Dali, você tem que ficar aí à disposição da municipalidade, fazendo todo o monitoramento de chuva na cidade de São Paulo, que a gente vai apresentar para vocês um pouco das tecnologias que a gente usa aqui. Né? Hassan,
Eu sei que você, né, tem muita coisa para falar ainda, mas a gente não pode perder a oportunidade nesse exato momento, né, para você, inclusive, você dar uma respirada, tomar uma água. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta que é bem pertinente aí à condição que você está falando, e eu acho que vale a pena a gente aproveitar esse momento, porque depois lá na frente a gente vai acabar esquecendo. Beleza. Manda lá. Você colocou de uma maneira bastante brilhante. Aliás, parabéns pela sua palestra, que está assim, bastante gostosa de assistir, porque esse lado simpático seu, né, sempre simpático, sempre que é carinhoso com o público, não é à toa que o Datena já te levou várias, te leva toda semana lá, mas você colocou que a participação da comunidade é de vital importância. Você contou o caso aí do Sodjalma. Mas, de forma geral, né, como que a comunidade se comporta frente ao problema? Porque, do mesmo lado que nós temos o Sodjalma, você falou do papel de bala, né? E o papel de bala é uma questão de educação. Como que você, né, profissional da engenharia, que trabalha com isso há muitos anos, que é o papa dessa condição, como que você vê essa situação? É mais para um lado ou mais para o outro? Olha só, man, obrigado pela pergunta. Realmente é uma pergunta muito interessante, até porque, pela experiência que nós temos aqui, nós já fizemos um trabalho muito interessante nas comunidades mais carentes, viu, Salmen? E a resposta foi muito interessante, porque nós produzimos uma cartilha explicando para as crianças de escola de primeiro grau, que nós entendemos que você educar uma criança, né, que está lá no primeiro, segundo ano, é muito mais fácil do que você tentar incutir uma ideia na cabeça de um adulto que já tem seus vícios. Então, nós levávamos uma palestra para essas crianças, explicando a questão do lixo, das enchentes e tudo mais, e uma cartilha para colorir. E nós fomos patrocinados na época, Samuel, para que você tenha uma ideia, pela Porto Seguro. Foi muito interessante. Eu consegui, a gente não teve perna para fazer muito, mas nós fizemos toda a Zona Sul de São Paulo, a Zona Leste e parte da Zona Norte. Infelizmente ficou a Zona Oeste, né, porque realmente a gente não teve perna para isso. E o feedback disso era muito interessante, somente. Por quê? Porque as crianças, eles orientavam seus pais em casa. Por exemplo, a mãe estava lá varrendo o quintal, ela falava para a mãe que ela tinha que recolher aquele lixo que não podia jogar na calçada. E uma outra coisa muito interessante era que a criança, por exemplo, isso eram comunidades, né? E a criança, por exemplo, ela chamava a atenção do adulto quando ela via alguém jogando algum tipo de papel, uma garrafinha de água, alguma coisa, ela corria atrás e falava, moço, não pode isso. E a pessoa que recebe aquela chamada, vamos dizer assim, ela fica constrangida, porque é uma criança chamando a atenção de um adulto. Agora, imagina você, adulto, chamar a atenção de outro adulto. Rapaz, isso pode não terminar bem. Então, a nossa ideia era justamente essa. E o que a gente tem observado, também, é o seguinte, que as comunidades, as pessoas mais carentes, elas conseguem absorver melhor essa ideia do que aquelas mais abastadas. Porque se você andar pelo centro de São Paulo, como é o meu métier hoje, meu caminho, enfim, essas coisas, eu observo, por exemplo, carros, né, pessoas de posse jogando coisas pela janela do carro. Isso é extremamente, sabe, frustrante, porque você imagina que aquelas pessoas que têm uma instrução, né, que elas não fariam um negócio desse. E, infelizmente, fazem. Né? Então, o que a gente observa é justamente isso. Quanto mais você batalhar e levar essas informações para as comunidades, e hoje a Prefeitura de São Paulo trabalha, né? Porque São Paulo é dividido em subprefeituras, né? E cada subprefeitura tem um núcleo de defesa civil. E esse núcleo de defesa civil, ele conhece dentro da sua área as pessoas que estão vulneráveis às áreas de risco. E aí eles levam essas informações, fazendo oficinas e tal, ou seja, sempre trabalhando, e a resposta é muito boa. Agora, é uma coisa que você não pode perder o fio da meada, você tem que estar sempre alimentando esse grupo com alguma coisa, porque a partir do momento que você levou uma informação, você fala, ah, pronto, agora não preciso mais levar nada, que agora está tudo certo, um ano cai no esquecimento, porque as pessoas mudam, né? Então você tem que estar sempre
né, atendendo e acolhendo essas pessoas, né, com as informações necessárias para que a gente consiga minimizar essa questão do lixo, principalmente, e para que elas possam se proteger, inclusive quem mora em área de risco de escorregamento, né, que, por exemplo, ela passe a observar os sinais que o próprio solo está passando para ela. É uma trinca dentro de casa, uma trinca na parede que não tinha, passou a ter, a porta começou a ranger, a árvore deu aquela inclinadinha, o poste deu uma inclinadinha. Então, isso são informações importantes porque você não tem um agente da Defesa Civil em cada esquina. Então, você tem que contar com essas pessoas para que você forme um grupo e esses grupos te abasteçam de informação para que você possa atendê-los, né, ter uma ação através do poder público, né, no sentido de ajudá-los, né, para que ninguém venha perder a sua vida. É mais ou menos por aí o caminho, entendeu? Então, por isso que eu falo sempre que a comunidade, sabe, as pessoas, elas sendo orientadas e treinadas o tempo todo e recebendo assistência do poder público, é um grande diferencial quando as chuvas começam e aí você consegue ver o resultado disso. Pra você ter uma ideia, São Paulo tem mais de 500 áreas de risco de escorregamento, tá? E áreas R3 e R4, de alto risco e de risco mais alto ainda, né? R3 e R4, quer dizer, o R4 é o nível mais alto, mais de 500 áreas. Sabe quantas pessoas morreram soterradas aqui na cidade de São Paulo? No último, vou falar do último período, tá? Não vamos andar muito para trás, não. Do último período de chuvas intensas, nenhuma. Zero. Ah, mas não teve escorregamento? Teve. Nós tivemos pelo menos mais de 100 escorregamentos na cidade de São Paulo, com queda de barraco, queda de árvore, entendeu? Tivemos vários eventos. Não de grande monta, mas, podia vitimar alguém, né? E esse trabalho justamente traz esse resultado positivo. Você entendeu? É isso que é um trabalho que eu considero de extrema importância. Por isso que eu bato muito nessa técnica. Porque não adianta técnico, gente técnica, gente capacitada, nós temos bastante. Mas o cara que vai lá pôr a mão na massa, é esse que a gente tem pouco. Então é esse que você tem que formar. Entendeu? É aquela ligação do técnico à comunidade. Entendeu? Essa linha de ligação. Isso que você precisa criar. Porque não adianta você ter uma informação de altíssima tecnologia se ela não tem um efeito na ponta, se ela não chega na ponta. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Você, na sua cabeça, você consegue evitar um acidente, porém a informação não chega para quem precisa e ele acaba se acidentando. É isso. Positivo, positivo. Bom, então, depois que foi criado esse sistema de alerta na cidade de São Paulo, né, eu mostro uma imagem aqui para vocês, que é a imagem do túnel do Engabaú, que ele continua inundando até hoje. Né? Até hoje ele continua inundando. E essa é uma imagem de 2002, só para vocês terem uma certeza. E todo ano ele inunda pelo menos 3 ou 4 vezes. Mas, para desespero do Datena, né, ou para os outros comunicadores que gostam, né, de ver sangue escorrer pela telinha, não tem ninguém, não tem carro nenhum. Você só vê um barco do Corpo de Bombeiros que ele vai ali só para, talvez, desobstruir, né, uma galeria, né, uma entrada de galeria, para que a água possa escoar com mais facilidade. Então, esse sistema, ele evita esse tipo de coisa, por quê? Porque o agente de trânsito, ele consegue fechar o túnel, ele não deixa ninguém entrar dentro do túnel. Quando a chuva começa a ficar forte nessa região, ele começa a canalizar o túnel com cone, né? Ou seja, se tem 4 pistas, 5 pistas lá dentro do túnel, ele começa a canalizar para deixar uma pista só. Por quê? Porque é mais fácil ele tirar os carros se a água começar a aflorar ali dentro do que se você tiver 5 pistas cheias, entendeu? Então a ideia é essa, a gente consegue fechar, nós temos um poder de fechar um túnel do Engabaú. Ah, e você deve perguntar para mim, mas Hassan, e o trânsito? Bom, trânsito é outra história. A gente precisa salvar a vida das pessoas. Isso é ponto resolvido, pacífico, tá certo? Então, nós temos essa questão aí,
e isso tem dado muito certo, né? Então, as pessoas nem xingam muito por conta do trânsito estar parado, porque sabem que está parado por conta de uma grande inundação mais na frente, né? Alguns dados da cidade de São Paulo, para vocês verem que nada é pequeno aqui. A área é 1.523 km² de área, né? 397 mil bocas de lobos e bueiros, então vocês vejam que muita boca de lobo para limpar. 2.850 quilômetros de galerias e ramais, né? 1.216 quilômetros de rios, córregos e ribeirões, né? 281 rios, córregos e ribeirões só dentro da cidade de São Paulo. Não estou falando da região metropolitana, não, gente. Só dentro da cidade de São Paulo. E uma média de pontos de alagamento, ou seja, pontos que já podem alagar mais de uma vez. 485 pontos é um valor médio só na região do Centro Expandido. Em torno de 918 ocorrências de alagamento no período de chuva, ou seja, aí em torno de 1.000, né? Vamos arredondar a nota, 1.000 ocorrências de alagamento na cidade de São Paulo, de novembro até março, né? Então vocês vejam que nada é pequeno aqui, né? Tudo é muito grande, tudo muito astronômico. Então, esses são alguns números que a gente trabalha com eles na cidade de São Paulo, justificando um pouco esse investimento que é o trabalho nosso do CGE. As tecnologias de monitoramento, a gente trabalha com imagem de satélite, GOES, né? Essas imagens eu vou mostrar para vocês já já, um radar meteorológico do DAE, que está em Salesópolis, tem um alcance de 240 quilômetros, um radar meteorológico banda X, um radar francês doado pela França para o Brasil, que é operado pela USP, que está no parque do Cientec da USP, modelos numéricos de previsão, né, que são modelos aí, nós temos o modelo brasileiro, nós temos o modelo europeu, o modelo americano, nós analisamos os 3 modelos, tá? E aí a gente vai naquele que está acertando mais, né? Porque modelo de previsão, você sabe como é que é. Ele faz uma previsão para você através de um dado histórico que você tem, e ele pega esses dados, junta com os dados atuais e fala assim, olha, vai chover daqui 2 dias, né? Por isso que tem essas informações. Através desses modelos numéricos de previsão do tempo. Estações meteorológicas automáticas, nós temos 28, agora já aumentou para 30, né? Eu estou com o meu informe aqui desatualizado. Dados de METAR, que são dados meteorológicos dos aeroportos, a gente começa a olhar os dados meteorológicos desde o Rio Grande do Sul, né, até chegar aqui em São Paulo, porque lá eles vão informando as condições do tempo, e a gente vem acompanhando isso além ou seja, né, radiosondagem, que é um balão que é solto aqui em São José dos Campos, né, pelo INPE, pelo CPTEC, né, que mede a quantidade de umidade dentro de uma nuvem, né, isso dá um parâmetro para nós se vai chover muito ou não, ou se vai chover, né? Previsão do tempo, né? Rede telemétrica, rede pluviométrica. A rede telemétrica a gente mede principalmente 150 pontos aqui do nível dos rios e córregos da cidade de São Paulo. Câmeras em pontos de alagamento, só aqui na minha frente. Um dia eu gostaria de convidá-los para vir conhecer o meu trabalho ao vivo, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui que nós temos aproximadamente 300 câmeras, né? Um verdadeiro Big Brother da cidade de São Paulo, né? Na verdade, eles usam para o trânsito, mas às vezes eu peço para que eles olhem, virem a câmera para o céu, para me poder avaliar como é que estão as condições das nuvens. Isso é uma tecnologia disponível hoje no mercado. Boa parte disso está de graça, tá? Por exemplo, o que não é de graça ainda é o radar meteorológico, mas você tem os radares da aeronáutica que estão disponíveis aí para que as pessoas possam consultar. Os radares de Bauru e Presidente Prudente também estão disponíveis para que possam ser consultados. Então tem aí uma série de informações, né, que dá para montar um sistema muito parecido com esse, né, em qualquer cidade do Brasil. Qualquer cidade, melhor dizendo, do estado de São Paulo, né? Não vamos ampliar muito essa nota. Estado de São Paulo, Paraná também tem uma boa condição para isso. Isso é uma imagem de radar, né? Então vocês veem aí, podem observar que aqui é o radar mais novo e esse é um radarzinho mais antigo. Esse já foi desativado, tá? Esse é o radar mais novo. Tem aí, inclusive, condições para estabelecer, né, como que está as nuvens, dentro da nuvem, a condição de granizo, enfim. Tem uma série de informações muito interessantes que ajudam muito no nosso trabalho.
O funcionamento do radar, o radar nada mais é do que ele emite uma onda eletromagnética, né, que ele vai e atinge, né, as gotas de chuva, né, e aí retorna esse eco. Quando ele retorna para o radar, ele estima, inclusive, o tamanho dessa gota. Estimando o tamanho dessa gota, né, ele consegue dizer qual é o potencial dessa chuva, que a gente vai observar agora através de uma informação, né, que a gente recebe de uma imagem tratada do radar. Isso aqui é uma imagem tratada do radar. Vocês observam que aqui tem uma escala de cores, né? Então, essa escala de cores, da cor mais fria para a cor mais quente, né, é a intensidade da chuva. Aonde você observa, por exemplo, o roxo, significa que é granizo, né? Então, você pode observar aqui, que é mais ao norte da cidade. Aqui a figurinha do cachorrinho é a cidade de São Paulo, tá, gente? Então, aqui, você pode observar aqui a maravilhosa Taubaté, que é do lado de São José dos Campos. Eu não sei se vocês sabem, mas é o melhor lugar do estado de São Paulo, né? Porque, não sei se eu já contei isso, mas acho que eu já contei para o Salmei e para o Glauco. Mas eu vou repetir para eles novamente, porque vai que eles esqueceram, né? Taubaté é o lugar mais bem localizado e mais bonito do estado de São Paulo, que me perdoem as outras cidades. Por que eu digo isso? Nós estamos a 130 quilômetros da cidade de São Paulo, estamos a 300 quilômetros do Rio de Janeiro, estamos a 45 quilômetros de Campos do Jordão, que é a Suíça brasileira, sul de Minas, maravilhoso, e a 100 quilômetros do melhor litoral, quiçá, do Brasil, chama-se Ubatuba, tá certo? Essa é a minha breve propaganda aí com relação. Mas está chovendo aí, essa imagem mostra uma chuva muito intensa, principalmente aí na cidade de Taubaté, próximo aí a São José dos Campos. A gente consegue, inclusive, ter o direcionamento para onde está indo essa área, né? Então, da extremidade, se vocês observarem aqui, ó, tem um círculo, né, que diz o alcance desse radar, né? Então, aqui ele está mostrando para onde está indo essa chuva, ou seja, ele está passando pela Zona Sul, e aqui na área maior, né, ele mostra da extremidade da circunferência para o centro da circunferência, é o sentido que as áreas de instabilidade se deslocam. Então, vocês observem, ó, que essa aqui tem uma grande área de instabilidade que atinge o sul de Piracicaba, passando por Sorocaba, né, e ela indo aí, se deslocando aqui pela Zona Sul de São Paulo, tá certo? E a gente consegue estimar, inclusive, o tempo que essa chuva vai levar para chegar em São Paulo e qual o estrago que ela vai fazer, tá certo? Então, isso é uma informação extremamente importante para que a gente possa aí, naturalmente, através da previsão, a gente já está sabendo, com 2 dias de antecedência, praticamente, que vai chover no estado de São Paulo. Agora, se essa chuva vai passar por São Paulo ou não, através do radar a gente tem condições de observar isso. E aí, essa é uma imagem animada que mostra uma grande área de instabilidade e o deslocamento dela, como é que é feito. Tá vendo? Então, ela respeita bem, né, o direcionamento, né, dessa área de chuva. Essa chuva aconteceu no dia 8 de setembro de 2009, foi uma chuva que atingiu toda a região metropolitana, causando grandes estragos na cidade de São Paulo, inclusive na região do Vale do Paraíba, São José dos Campos e Taubaté. Aí, falando um pouco sobre imagens de satélite, são imagens de satélite, e essa imagem de satélite, você tem ela disponível na internet, totalmente de graça, né? Você vê uma grande área de instabilidade aqui, ó, subindo, né? E ela está se deslocando para dentro do oceano. Essa área de instabilidade não chega no estado de São Paulo, né? O perigo é essa outra área, ela formar uma ZAC, né? Uma zona de convergência do Atlântico, e aí essa chuva ficar na cidade de São Paulo. Então, a gente acompanha essa informação. A cada 15 minutos eu tenho uma imagem nova a respeito disso do satélite GOES. Os modelos numéricos me dão aí as condições o que poderá acontecer para as próximas horas, até mesmo para daqui a 10 dias. É importante dizer que a boa previsão é aquela que funciona para 3 dias. Dali para frente, o nível de acerto ele vai caindo, tá? É importante dizer isso. Tem gente que faz previsão para 10 dias. Eu pego uma previsão ali do concorrente do Hassan lá, que é a Climatempo, né? Eu acho que nem existe mais. Mas eu pego lá a previsão do tempo deles, eles falam aqui 10 dias, o que vai acontecer. Cuidado, hein? Cuidado. Atentem para os 3 primeiros dias. Dali para frente a coisa fica mais complicada, ou seja, o nível de acerto começa a cair de forma vertiginosa.
A rede telemétrica são sensores, né? Você tem aí uma estação automática, e essa estação automática é fabricada na USP, porque a gente vai buscar os sensores e monta uma estação e instala em vários pontos da cidade de São Paulo, então tudo isso faz parte do monitoramento. Esse aqui é um sensor de nível, né? Que ele emitem sensores que têm eletromagnéticos. O que acontece? Ele vai mandando raios para baixo, e essa área ela volta, essas ondas magnéticas voltam para dentro do sensor, e aí ele vai estimando a altura do nível do rio do córrego à medida que ele vai subindo, ele vai me dando essa informação a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos eu tenho condições de saber se esse rio vai ter condições de transbordamento ou não, devido à chuva que eu observo lá da bacia dele. Porque para mim não adianta ficar chovendo naquele ponto em cima do monitor que não vai resolver nada. Eu preciso saber o que está vindo lá da bacia, né? Lá, tá certo? Então, montante, né? E não na jusante, para mim, não vai interessar. E aí é como funciona mais ou menos o sistema, né? Ele vai por sistema de rádio, né? Por sistema de sinais de celular para um computador, e esse computador ele decodifica essas informações e transmite aqui para nós também, para poder gerenciar toda a cidade de São Paulo no que diz respeito à temperatura, à quantidade de chuva, umidade relativa do ar, velocidade do vento, enfim. Tem uma série de informações que esses equipamentos enviam para nós espalhados em diversos pontos, que se você abrir o site do CGE lá, você vai encontrar essas informações abertas, né? Você encontra, por exemplo, Itaquera, qual a temperatura de momento, se choveu nas últimas 12 horas, e assim por diante, tá certo? Então, essas informações são importantes, inclusive para nível acadêmico, né? Os acadêmicos, aí, os estudantes usam muitas das informações para os estudos, né? Para teses, inclusive. A rede telemétrica ela me dá um gráfico nesse sentido, então você pega, por exemplo, o flu do córrego Franquinho, na rua Dom Helder Câmara Leal, e aí ele vem mostrando aqui que é o nível natural dele, aí começou a chover nesse ponto, né? O nível, aliás, não que choveu nesse ponto, né? Mas a partir desse horário começou a chover na foz, o nível subiu tanto que ele transbordou, né? E vejam que o transbordamento, o extravasamento dele, passou de 1 metro, né? Ou praticamente 3 metros de altura, porque se você observar aqui, ele está na cota, a cota de extravasamento dele é de 741, e aqui, ó, ele já está no 743, o pico do extravasamento. E assim ele vai me dando essa informação, né? A cada 15 minutos eu tenho um gráfico novo para que eu possa ter uma análise, né? E acionar a prefeitura e a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, né? Para poder atender algum tipo de ocorrência nessa região, tá? Aí é emitido uns estados de alerta, inclusive. As estações meteorológicas são espalhadas na cidade de São Paulo dessa forma, né? Então você veja que a gente tem uma situação bastante adensada, em todas as regiões são contempladas com as estações meteorológicas, então o nível de informação hoje é muito grande, e sem informação o sistema não funciona. Então, você tem que ter informação, e quanto mais informação você tiver, isso é investimento, gente, isso aqui. Tem gente que fala assim, mas isso é caro, não sei o quê. Não é nada. Dentro da prefeitura, isso aqui não é nem dinheiro de cafezinho, tá certo? Há um histórico de ocorrências, só para que vocês tenham uma ideia, a gente tem umas ocorrências médias aqui embaixo, né? 874 ocorrências de alagamento médio, isso aqui é bem atualizado, de 2022, ou seja, do último período chuvoso aqui da cidade de São Paulo. E essa história, esse histórico, nós temos desde 98. Então é importante você conhecer esse histórico de alagamento, né? Das ocorrências, né? Saber quantas ocorrências acontecem dentro de cada mês. Vocês observem que o mês mais pesado aqui para nós é janeiro e fevereiro. Então você tem aí 2 meses, né? Do qual uma atenção é bastante redobrada. Alguns comparativos com relação às médias de chuva, né? Ou seja, para cada mês. Então você veja que a média esperada aí em torno de 137 milímetros de chuva acumulada para o mês de novembro. Isso aí você pegando desde 98 para cá,
né? A gente tem mais informação. De chuva nós temos desde 1995 até a presente data. Então, nós estamos ficando quase dentro dos históricos meteorológicos, porque eles consideram um histórico meteorológico de 30 em 30 anos. Né? Eu não entendi direito ainda porque é 30 em 30 anos, mas enfim, né? Vamos respeitar aí a comunidade. Então, a gente tem essa média, e é importante que cada região tenha sua história. Cada região tenha sua história para que você possa desenhar um sistema cada vez mais assertivo. Né? Os boletins de previsão do tempo, como eu falei para vocês, 3 dias são interessantes. Mais do que isso, não. Tem uma coisa que eu gostaria até de comentar com vocês. Como a previsão do tempo é uma coisa que previne, né? Que nos previne, que nos deixa atento para o que vai acontecer durante o dia, tem gente que costuma colocar milímetros de chuva. Vocês já podem ter reparado, a previsão é de ter 50 milímetros. Vocês já pararam para pensar o que é 50 milímetros? Você sabe quando que ele tira? De onde ele tira esse número? Ele tira esse número de uma modelagem matemática. E a modelagem matemática, nesse aspecto, se você falar em 50 milímetros, se eu falar em 50 milímetros, né, espaçado em 24 horas, não é nada. É uma chuva leve, tal, enfim. Que ele vai ficar coletando esse dado aí até chegar a 50 milímetros em 24 horas. Show de bola. Agora, se eu falar para vocês que 50 milímetros caiu em 1 hora, vai ser uma tragédia. Né? Então, por isso que nós aqui no CGE da Prefeitura de São Paulo, nós não trabalhamos, tá, com milímetros. Nós só dizemos o seguinte, olha, a chuva pode ser moderada, pode ser de baixo potencial ou de forte potencial. Porque se for de forte potencial, você sabe que é chuva forte. Se for de baixo, você sabe, olha, vai chover, mas tá tranquilo, né? Não é uma chuva leve. E se for moderada, é aquela chuva que você dá 3 passos e se molha, né? Isso aí é moderado. E chuva forte é aquela onde você dá um passo e já está pingando. E chuva leve é aquela que você anda pelo menos um quarteirão e, né, estraga a chapinha só, pelo menos. Tá certo? E essa atualização, nós temos uma atualização diária, inclusive emitimos boletim para toda a Prefeitura de São Paulo para se organizar nesses períodos aí de chuva mais intensa. O índice de acerto, por isso que eu falo para vocês, o índice de acerto é muito bom. Né? É muito bom. Hoje está em torno de 97% o nível de acerto, né, da previsão do tempo. Então, vale a pena, antes de sair de casa, olhar a previsão do tempo, pelo menos você já fica resguardado. Porque tem gente que realmente sai e sabe que, às vezes, no final da tarde vai fazer um friozinho, como está fazendo hoje, né? Aqui, pelo menos na região do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, na região metropolitana, à noite cai um pouquinho a temperatura, né? Perfeitamente normal. Se não tiver um agasalho, vai passar frio. Tá? Então, não custa nada dar uma olhada na previsão do tempo, que o nível de acerto é muito bom. Já foi a época que a previsão do tempo errava, e hoje ela consegue acertar bastante. E aí você fala em estados de criticidade, né? Os alertas, como é que são emitidos os alertas, né? Quando chega o período de novembro a março, nós criamos, por exemplo, a eminência, que é um intermediário do estado de alerta, mas que, primeiro a gente começa com o estado de observação. O que é observação? Bom, observação é o seguinte, você fica olhando para o céu noite e dia, tá certo? Noite e dia você fica olhando para o céu. Isso é estado de observação. Estou observando. Bom, apareceu uma chuva e essa chuva tem condições de alagamento, ele entra em estado de atenção. Esse estado de atenção significa que você vai startar alguém, né, ou sistema do Plano Preventivo de Defesa Civil. Lembra que eu falei lá atrás do plano? Então, é exatamente isso. A iminência significa que essa chuva é intensa e poderá fazer o transbordamento em algum rio ou córrego. Ou seja, se a gente pode falar, por exemplo, que o rio Tamanduateí, em São Paulo, ele vai transbordar. Eu vou colocar em iminência. Ele não transbordou ainda, mas se a chuva continuar do jeito que está, ele vai transbordar. Por que isso é importante? Porque eu consigo movimentar Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, para que eles, ou até mesmo o pessoal do trânsito, para que eles vão lá, chegam no local para interditar, se for o caso, tá certo? E aí vem o estado de alerta. Transbordou.
Aí transbordou e entra em estado de alerta. Isso já starta um outro estágio do plano preventivo de defesa civil. Né? Para cada uma dessas informações, tem um estágio e uma ação da prefeitura juntamente com a defesa civil. E, finalmente, o alerta máximo. Que o alerta máximo, ele pode ser comparado com a calamidade pública ou o estado de emergência, que só o prefeito pode decretar, porque isso vai gerar, né, recursos do governo federal e do governo estadual. Mas isso só pode ser decretado com orientação da Defesa Civil pelo prefeito da cidade, tá certo? No caso de São Paulo, isso é muito difícil de acontecer, porque São Paulo é uma cidade tão grande que às vezes acontece de ter problemas na Zona Leste, mas não cai uma gota na Zona Norte. Então, isso não vai acontecer na cidade de São Paulo de gerar um estado de alerta ou uma calamidade. Nesse caso aí, caso de chuva, não vai ter esse tipo de problema aqui na cidade de São Paulo. E aí você tem um site, né? Quando você gera um estado de atenção, aí as subprefeituras ficam em amarelo. Então, essa região da Zona Norte está chovendo. E chovendo forte. Ah, por que está vermelho aqui, ó, em Santana? ST. Porque transbordou rio e córrego dessa subprefeitura. Então, as ações da prefeitura vão ter uma atenção maior para essa região. E no restante do estado, da cidade, que está em cinza, né, significa que não está chovendo, ou a chuva ela não vai causar nenhum tipo de problema. Não há necessidade de decretar nenhum estado de criticidade para as outras regiões. Tá certo? Com certeza isso não vai, né, fazer com que as outras áreas, né, se movimentem de forma desnecessária. Isso também gera até uma economia para a prefeitura, né? Porque enquanto as outras subprefeituras podem continuar trabalhando dentro dos seus afazeres no dia a dia, não deixando de fazer aquela quando a situação é dramática, no caso das chuvas. Os acionamentos, né? Você tem aí, a partir do CGS, aciona a Defesa Civil, a CET, que é o órgão de trânsito, as comunidades que estão em áreas de risco, também recebem a informação, desde que elas se cadastrem e tenham um contato direto com a gente. O gabinete do prefeito, naturalmente, o prefeito tem que estar sabendo em tempo real o que está acontecendo na cidade, porque ele vai ser cobrado. A imprensa, gente, olha, a imprensa é uma grande sacada. A imprensa é um maior parceiro nosso. Por quê? Porque a imprensa ajuda a divulgar a informação. Quando você tem uma informação de qualidade, né, a imprensa absorve isso. E essa parceria, quando a imprensa liga para cá, né, a gente atende todo mundo. A gente não deixa ninguém sem atender, porque eu sei que eles vão divulgar as informações. Olha, pessoal do Butantã, atenção que a chuva é forte e ela deve demorar em torno de 1 hora. Isso é uma informação importante para aquela pessoa que mora ali no Butantã, que sabe que vai chover forte durante 1 hora. Tá certo? E como é que chega nessas pessoas? Chega nessas pessoas porque o cara tá lá ouvindo o radinho dele, ou tá lá assistindo a televisão, tá lá assistindo o Datena, né? E aí ele recebe a informação. Então, isso para nós, eu considero que é um dos melhores parceiros que você tem para poder fazer com que a sua informação chegue na ponta, tá certo? E aí você tem as secretarias envolvidas, o Centro de Controle Operacional Integrado, o COBOM, que é o Corpo de Bombeiros também, ou seja, você tem aí um leque de órgãos a serem informados, que hoje, através das tecnologias, das redes sociais, isso facilitou muito o nosso trabalho. Ou seja, você tem grupos de WhatsApp, você não precisa mais ficar no telefone, como antigamente, liga para um, liga para outro, liga para o outro. Não, você não precisa mais nada disso. Ou seja, as tecnologias hoje, né, das redes sociais ajudam muito a divulgar as informações, né, para atendimento da população e até mesmo para que as pessoas sejam alertadas por conta dessas chuvas que se avizinham aí pela cidade de São Paulo, principalmente agora nesse período. Bom, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Estou à disposição para perguntas. O meu e-mail está aí, né? hassan.cge@fcth.br. Se alguém porventura quiser saber mais informações, alguma coisa mais detalhada, pode me mandar e-mail que eu respondo, né?
E, Salmen, estou aí à disposição de vocês agora. Hassan, que bela palestra, hein? Que bela palestra. Hassan, Obrigado. faz um favor para mim. Pode falar. Paralisa a sua apresentação aí, para a gente poder liberar, porque você está apresentando Sim. ainda, né? Paralisei já. Isso, perfeito. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer publicamente a sua presença, porque você nos deu uma aula. Obrigado. Verdade, de coração. Tá, você nos deu uma aula, uma brilhante apresentação, muito esclarecedora, muito, eu diria assim, muita curiosidade envolvida, né? É uma coisa até meio que romântica de se participar. Por quê? Porque você vê São Paulo numa situação que você não imagina que por trás daquela catástrofe que são as enchentes, existem pessoas preocupadas com a reorganização, né? Primeiro com a prevenção. Primeiro com a prevenção, não tenha dúvida. Porque o trabalho de vocês, basicamente, funciona a partir da prevenção. E depois, né, em termos da recuperação da catástrofe que eventualmente venha a ocorrer. isso. Então, primeiro lugar, meus sinceros parabéns pelo trabalho, pela estrutura que vocês conseguiram montar, né? Na defesa da sociedade, quer dizer, na defesa civil, né? É uma coisa sem comentários é uma coisa muito preciosa, tenha certeza disso. E a Cássia está aqui do meu lado, e ela escutou parte da sua palestra, né? Porque chegaram algumas visitas, e ela disse assim: não era de se esperar menos de uma pessoa como o Hassan. Então, primeiramente, eu quero te agradecer de forma bem enfática essa participação sua na Edukenji. Você sabe que a Edukenji está sendo criada por algumas pessoas para, na verdade, levar conhecimento, tecnologia, ciência, cultura, e principalmente para a área de engenharia, né? Esse é o nosso objetivo, para melhorar o padrão da engenharia. E você, como engenheiro, né, e parceiro da Educage desde o momento que ela começou a nascer, né? Porque você está percebendo que a Educage não está movimentando parte financeira, mas ela está buscando recursos de forma a levar tecnologia, ciência e tudo mais, e você se dispõe a vir trabalhar com a gente. Nós estamos numa primeira semana de impulsionamento, e agora as coisas vão... E a gente vai deixar um convite à casa da Edukenji bem, mas assim, de portas escancaradas para você, tá certo? Eu vou aproveitar esse momento e conversar com quem está ainda na sala, com quem está aqui na sala, para ver se alguma das pessoas gostariam de fazer algum tipo de questionamento. Então, primeiro, vamos deixar os questionamentos virem por parte dos nossos participantes da sala. Então, eu vou fazer o seguinte: Augusto, você tem alguma pergunta? Bianca, Doris, aquelas pessoas que quiserem, basta liberar o microfone e começar a falar. Se quiser usar a câmera, esteja à vontade. Essa sala aqui é uma sala de bate-papo para a gente poder aprofundar e roubar um pouco mais do conhecimento do Hassan. O pessoal é meio tímido, viu, Hassan? Mas assim, ó, eu vou aproveitar então, né, e falar uma coisa que eu não cheguei a comentar, né, porque na verdade você, quando fala de alguma coisa com paixão, né, e eu sou um cara apaixonado pelo trabalho que eu desenvolvo, porque é um trabalho que eu criei aqui praticamente, né,
Então, isso me dá muito orgulho. Mas uma coisa que é bem interessante do resultado do nosso trabalho, né, é que hoje a Prefeitura de São Paulo ela não faz nenhum projeto de drenagem na cidade de São Paulo sem consultar os nossos dados. O histórico, né, pluviométrico de determinada região. Hoje ele não sai fazendo, por exemplo, uma canalização de um rio, de um córrego, ou até mesmo o dimensionamento de uma drenagem sem conhecer, né, os conceitos de hidrologia que a gente fornece para essas regiões. E nós estamos fazendo um trabalho muito interessante aqui na cidade de São Paulo, que são os cadernos de bacia. Nós estamos mapeando todas as bacias da cidade de São Paulo com sugestão de obras, inclusive, né? Através, inclusive agora, dia 30, nós vamos ter o lançamento de alguns cadernos na Câmara Municipal de São Paulo, no período da manhã, por volta de 10 horas da manhã. Se alguém estiver aqui em São Paulo, já se sinta convidado, porque realmente é um evento muito bacana, é um trabalho que a gente desenvolve na cidade de São Paulo e que ajuda muita gente, porque o banco de dados que nós temos hoje aqui, ninguém tem, Sal, ninguém tem, nem o Instituto Nacional de Meteorologia, nem o INPE, ninguém tem, porque o nosso é uma coisa assim, mais micro, né? Não chega se a gente falar em macro, que é o estado de São Paulo, não, a cidade de São Paulo nós temos um profundo conhecimento, né, das necessidades no que diz respeito aí à questão de drenagem. E a Educand quer deixar, mais uma vez, o convite para você voltar em outras oportunidades. Nós estaremos fazendo outras, né, outros eventos, e a Bank também, que já você, enquanto representante da Bank, a Bank está patrocinando. Olha aqui, eu vou ler uma coisa. O Jaque Luzi, por favor, deixa eu ler o que ela escreveu aqui. Eu estou simplesmente maravilhada com a aula. Obrigado. Minha conexão deu um probleminha aqui, mas vi quase toda a palestra. Não tinha conhecimento dessas informações que o professor repassou, mas achei interessantíssima. Interessantíssimas. Meus parabéns. De coração, Hassan, é isso que está acontecendo. Emílio Júnior, né? Ótima palestra. Mais uma ótima palestra dessa semana. E essa semana ela foi preparada, Hassan, de forma bastante restrita, né? Porque o Glauco e eu, que somos os organizadores, nós nos preocupamos em levar apenas alguns poucos convites, certo? Alguns poucos convites. Nós pegamos, para você ter uma noção, apenas 5 coordenadores do CIES, ok? E fizemos o convite para 5 coordenadores do CIES levarem para os seus melhores alunos. Então, foi um evento extremamente limitado, né? Onde nós estamos testando os nossos equipamentos, mas, de uma certa maneira, já estamos levando o contexto da Education para dentro das instituições de ensino. E a sua presença escolhida a dedos pelo Glauco e por mim, né? Escolhida a dedos. Aliás, os palestrantes foram assim... a gente teve um carinho de convidar você, o Rui, ontem, né? E amanhã nós temos 2 grandes palestrantes, que é o Marcelo Prado e o Luiz Carlos Buch, que é do Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, que também vai complementar todo esse ciclo, e a gente fica, assim, bastante feliz com esses posicionamentos. Bom, Maruan Baracate, muito boa palestra. É óbvio que ele tinha. Se não falar que o pai é bom, ele tá não, mas o pai é bom, pode ter certeza. Bom, se ninguém mais se interessa ou quiser fazer alguma pergunta para o Hassan, eu vou agradecer mais uma vez o Hassan, deixando as portas abertas da Educand e pedindo para você, Hassan, autorização
para que eu possa levar, depois dos ajustes feitos, o vídeo para o YouTube, para a gente divulgar o seu trabalho, o trabalho do Educange, o trabalho da Bank, o trabalho de todos nós que lutamos em prol da engenharia. Porque você sabe, né? Eu sou um defensor da engenharia, né? Eu sou Com um certeza. defensor das coisas boas para a engenharia. Eu sempre digo que, às vezes, eu cometo alguns equívocos, mas a engenharia não comete alguns equívocos. E os meus equívocos são sempre porque eu acredito em posicionamentos pró-engenharia, né? Eu sou apaixonado por aquelas pessoas que defendem a engenharia e não o engenheiro, porque o engenheiro é apenas uma ferramenta da engenharia, entendeu? Exato. E, publicamente, eu agradeço a sua presença e, se ninguém mais quiser fazer alguma colocação, eu vou dizer muito obrigado e um bom descanso para todos. Obrigado mais uma vez, Salmen, obrigado pela oportunidade. Está autorizado, fique à vontade, pode publicar no YouTube. Não deixe de me avisar, porque eu quero me assistir de novo, porque às vezes eu sou um crítico de mim mesmo. Né? Não, tranquilo. Mas, pô, tranquilo, eu fico super agradecido, agradeço a presença de todos aí que me ouviram, que eu falei que ia vitimá-los com a minha conversa e não falei errado, né? De qualquer forma, muito obrigado, espero voltar novamente, tem mais história para contar para vocês, com certeza, a gente vai abrir uma nova oportunidade. Salmen, grande abraço, um abraço na Cássia, beijo. Será dado. E a todos vocês, muito boa noite e muito obrigado pela participação. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau.